Esse rótulo 4Es cobre basicamente 4 vertentes sobre a cognição, que são novos, entre aspas, mas obviamente, como qualquer teoria nova, tem seus precursores na filosofia, no pensamento filosófico e outros, e científico anterior, né? Porque nada nasce ex nihilo, né? De nada, né? So, obviamente tem seus precursores, né? So, quais são os 4Es? Você tem a cognição embedded, que em português seria melhor denominado situada, né? Isso quer dizer o quê? Situada no contexto sociocultural e físico no qual a pessoa está agindo e pensando e atuando, certo? Corporificado, que em inglês é embodied, o segundo é inactive ou inativo, e o último é extended, ou estendido. Então, por que isso surgiu? Basicamente, surgiu com insatisfação a dicotomia entre corpo e mente, entre sujeito e objeto, entre organismo, o mundo e por aí vai. Na década de 50 surgiu o cognitivismo, com Chomsky, com vários outros pensadores assim. E o que esses pensadores fizeram? Eles olharam só dentro do indivíduo, e não somente isso, eles olharam só dentro do cérebro, como se fosse a cognição poderia ser reduzida ao cérebro. E isso deu ímpetus ao chamado inteligência artificial, modelado no modelo da computação, de computador, que também é visto como uma máquina interna, né? So, todas essas ideias que surgiram na década de 60 e 70 e 80 olharam a mente humana e, portanto, a cognição humana como se fosse algo inteiramente interno ao indivíduo e, mais que isso, que não envolveu nem o corpo para além do cérebro e o sistema nervoso central, né? A não ser como uma maneira de receber estímulos de fora. O corpo teve a função só de receber estímulos, ponto final. O trabalho cognitivo foi feito pelo cérebro. E houve uma insatisfação com isso, porque pessoas perceberam que esse tipo de reducionismo não explica nem a percepção, uma coisa relativamente, digamos assim, simples, e menos ainda a conceituação, raciocínio, as outras funções cognitivas, né? Então, pessoas começaram a buscar alternativas a isso, que envolverem não somente o cérebro, obviamente envolve o cérebro, ninguém nega que o cérebro está envolvido, né? Tira o cérebro, você não tem cognição nenhuma, né? Ninguém nega isso. O problema é a redução ao cérebro, o reducionismo, não o fato que o cérebro está envolvido, né? E eles começaram a pensar que não, a gente tem que incluir o corpo para além do cérebro, em movimento, e é acoplado ao ambiente. O ambiente que é social e cultural, obviamente, e também físico. So, pessoas começaram a desenvolver essas ideias em várias maneiras diferentes, né? Que correspondem aos 4Es. So, talvez a mais antiga dessas ideias é o embedded, ou situada. Porque você tem isso em Piaget, Vygotsky, você tem isso em várias outras. A ideia é que nós somos situados dentro de um contexto, mas o que os pensadores da cognição embedded ou situada dizem que não, isso é totalmente correto, não tem nada errado com isso, só não é uma questão de rejeitar essas ideias do socioculturalismo. Pelo contrário, é uma questão de incorporá-los num modelo um pouco maior que também vê nosso acoplamento com o ambiente físico também. So, a ideia é que vê que como nós acoplamos como seres humanos, como organismos, com um ambiente físico e um ambiente sociocultural e linguístico. So, a ideia é de incluir todos esses elementos e ver como isso cria uma espécie de sistema dinâmico do qual nós somos parte, né?
E a ideia é de explicar a cognição a partir do desenvolvimento e movimento desse sistema maior. E o ambiente oferece o que James Gibson, o psicólogo, chamou de affordances, ou seja, oportunidades de acoplar ou não, tanto ao ambiente físico como ao ambiente sociocultural e linguístico. O outro é a coprificação. Embora essas pessoas colocaram esse ser humano dentro de um contexto, eles não olharam suficientemente para a função do corpo, papel do corpo, para além do cérebro, nesse processo. A ideia é que o corpo em movimento também produz significado. E você vê isso em neurociências com Antônio Damasio, que fez muito trabalho sobre isso, dizendo que não é só o cérebro, é o corpo também que está envolvido na cognição. Mas você tem outros dizendo mais que isso, dizendo que o corpo e a sensibilidade estética de sentir o mundo, de ter emoções, etc., está na base da cognição. Mesmo a cognição mais sofisticada. Pensadores como Mark Johnson, que diz que o que vem primeiro é o sentimento e a emoção. E o que vem depois disso é o movimento do corpo. O que vem depois disso é a conceituação abstrata, raciocínio e por aí vai. Mas você sempre tem a função do corpo por trás disso. E isso não é só uma questão ontogenética, no sentido que isso vem primeiro ontogeneticamente e depois você larga isso, você vai para outra coisa. Não. O argumento dele é que a função do corpo, dos sentimentos e das emoções permanece como a base da nossa cognição, mesmo enquanto adultos. E isso dá a ênfase também à dimensão estética da cognição. Estética nesse sentido, não só arte, etc., embora obviamente inclui isso, mas estética no sentido que Dewey falou. E ele bebe em Dewey para desenvolver essas ideias, que para Dewey, toda a nossa experiência do mundo tem uma dimensão estética, qualquer que seja. O Mark Johnson, esses autores bebem no pragmatismo americano, John Dewey e William James, e também na fenomenologia, Merleau-Ponty principalmente, que colocou o corpo como horizonte a partir do qual a gente percebe o mundo. Tanto no pragmatismo americano como na fenomenologia, você tem essa centralidade do corpo. E a ideia é que nós temos uma espécie de intencionalidade pré-linguística, que é essa capacidade do corpo de ser aberto ao mundo e de criar significado. E você tem também o estendido, muito interessante, essa é a ideia que nossa cognição estende para além do corpo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que coisas para além do nosso corpo são elementos constitutivos da cognição humana. Não são simplesmente apoios para nós, porque você pode ver algo fora como uma espécie de andaime ou apoio que você usa para construir algo e depois você pode tirar. A ideia que é mais forte que isso, a ideia que é que não, você não pode tirar. É sempre lá. E a gente precisa disso para deliberar, raciocinar, etc, etc, etc. Só um exemplo muito simples disso é a pessoa com Alzheimer, né, que coloca notas em toda a casa, né, para lembrar onde tem o café, onde tem coisas assim, né? A ideia é que, a pessoa com doença de Alzheimer precisa disso para lembrar onde são as coisas na casa dela. Mas a gente utilizamos essas coisas externas também, não somente para lembrar, mas para raciocinar, fazer outras coisas também. A ideia é que aspectos fora do corpo do ser humano operam como o que Andy Clark chama de tecnologias cognitivas. Isso inclui, obviamente, tecnologias no sentido mais óbvio, computadores, etc, etc. Quando estamos acoplados a essas tecnologias, eles fazem parte da nossa cognição. Obviamente, quando a gente não está acoplado a esses, eles não fazem parte. Quando eu desligo o meu computador, ele não continua sendo parte da minha mente. Mas enquanto eu estou ligado com ela,
ela é parte. Tem ideias muito simples, como, por exemplo, você quer lembrar de levar uma coisa quando você sai da casa à tarde, você coloca essa coisa na mesa, junto com suas chaves, para lembrar que você tem que levar. Isso, no certo sentido, sem colocar lá, você não lembraria, porque nossa memória biológica é muito fraca. A gente faz isso o tempo todo, sem perceber que nós fazemos isso. E nós utilizamos o que está em nossa volta para as funções cognitivas. Isso é a ideia da mente estendida, para além do corpo, que é uma ideia que muitas pessoas acham muito maluca, mas é muito interessante se você olha mais de perto, né? E a quarta, inativa ou atuada, dá foco na ação, na atuação do ser humano. Sua ideia é que nosso acoplamento com o mundo, todos esses elementos, mundo físico, fisiológico, as outras pessoas, a linguagem, a cultura, tudo isso, a mente emerge do nosso acoplamento e interação com esse mundo, né? Em todas as suas dimensões. E para isso a gente tem que agir, tem que se mexer. Assim a gente pode ver não todos os inativistas fazem isso, mas uma vertente dentro do inativismo que é muito forte, a ideia de sistemas dinâmicos, ou seja, que nós somos um sistema dinâmico e nós estamos acoplados no mundo para formar um sistema dinâmico maior. E esse sistema dinâmico tem que ficar em equilíbrio. E essa perspectiva, que talvez seja mais nova dos 4 eixos, é a ideia que é pela atividade desse sistema que nós somos no mundo e a tentativa de manter seu equilíbrio, né, dentro do mundo, a partir disso que emergem o que a gente chama de cognição, né? A capacidade de perceber o mundo, conceituar o mundo, raciocinar sobre o mundo e por aí vai, né? Essas são ideias que basicamente estão sendo desenvolvidos desde o início da década de 90, ou seja, agora assim, tem 30 anos, 30 e poucos anos, né? E eu acho que está nos dando uma oportunidade de ver, de desenvolver uma análise mais completa de como a mente humana funciona e, portanto, como a cognição humana funciona. E, obviamente, tem implicações enormes para aprendizado também, aprendizagem, né? Mas isso é outro papo.